Prepara o seu coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas, aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de te adorar mais uma vez, de passarmos aqui, Senhor, cada parte do culto, engrandecendo o teu santo nome, recebendo direções, instruções, mas agora nós estamos aqui para receber a tua palavra, sabendo que é a porção mais importante, pois sem a tua palavra, Senhor, como que nós poderemos ser transformados? A tua palavra, ela traz mudança, ela traz impacto, ela nos chama a atenção, ela faz com que a gente venha recalcular a rota da nossa vida. A tua palavra, ela traz luz em meio à escuridão. Então que o Senhor venha nessa noite tocando as nossas vidas. Repreendemos todo o ataque satânico e maligno, todo o peso que de alguma forma Satanás vem trazer para tentar nos atrapalhar, cancelado seja agora em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos a tua proteção, anjos do Senhor nos blindando e nos protegendo. Nós estamos abertos para receber essa palavra, sabendo que é palavra de Deus, que traz tudo o que for necessário para a gente poder viver algo diferente e maravilhoso. Então sinta-se à vontade em nosso meio, flua neste lugar, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, para que seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus, amém e amém, aleluia. Pode aplaudir Jesus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é um grito de Jó. Jó 42:2, ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a hora que você dava um amém, aleluia. Deus está no controle de tudo. Ainda que pensamos, ou achamos, ou há quem diga que Deus não tem todo esse controle, Ele está no controle de tudo, e nada e nem ninguém se compara a Deus, nada nem ninguém se compara ao Senhor. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele levanta e derruba reis. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de muitos filhos. Ele é aquele que levanta o que está caído. Ele é aquele que move de forma sobrenatural. Ainda que os homens pensem que são maiores que Deus, isso nunca acontecerá. Ele é aquele que mede tudo na palma da sua mão. Ele é um Deus poderoso e grandioso. Ele é aquele que faz milagres aonde nós jamais poderíamos imaginar. Então o Deus que nós servimos, um Deus que nós buscamos, os planos dele, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Então quando Deus está no controle, quando Deus move, prepare para viver o sobrenatural do Senhor. Quando Ele está no controle da minha, da sua vida, quando Ele está guiando a minha, a sua vida, quando Ele está conduzindo a nossa casa, o trabalho, a empresa, negócios, emoções, seja a área que for, prepare para você experimentar esse Deus maravilhoso, a quais os planos dele não são planos frustrados, a quais os planos dele são planos poderosos e maravilhosos, e ele é aquele que vai mover na minha, na sua vida, aleluia. Porém nós sabemos que nós muitas vezes, mesmo sabendo que Deus é poderoso e grandioso, nós passamos por momentos de muitos desafios. Nós passamos por situações de pressões, passamos por situações que acabam sendo muito complicadas, mas nessa noite nós vamos ver, mesmo no meio das pressões, tem alguém que guia, tem alguém que cuida, alguém vai tomando posse aí, tem alguém que vai direcionando, tem alguém que opera milagres, tem alguém que faz maravilhas na minha e na sua vida, aleluia. Para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que dar uma volta, eu espero que você fique comigo, então não fique vacilando, fique antenado. Quando nós olhamos, por exemplo, nós vemos que o livro de Daniel é um livro maravilhoso. O livro de Daniel, ele fala de um momento histórico do povo de Israel. Nós vemos uma situação desafiadora, ali o reino já estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, muitas coisas acabaram acontecendo, divisões vieram, mas houve um momento onde nós vemos que a Babilônia, o império nível mundial, grandioso, veio passando o rodo em todo mundo que encontrava pela frente. Passou pela Síria, passou pelo Egito, destruiu todo mundo, conquistou geral. E agora nós vemos que a Babilônia, se tornando a maior potência da sua época,
No ano 605 a.C., eles invadem Judá e eles simplesmente tomam tudo. E nesse momento que eles invadem, eles acabam levando Daniel e os seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Alguns de vocês conhecem como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nessa que eles são levados, essa era a forma que eles faziam. Quando a Babilônia invade, eles pegavam as mentes pensantes, eles pegavam os nobres, eles pegavam aqueles que de alguma forma poderiam ser influência no meio do povo, no meio daquela galera. Então ele pega Daniel e os seus amigos, entendendo que eles eram pessoas da nobreza, pessoas que poderiam de alguma forma somar ali no caso da Babilônia. E nós vemos um cenário desafiador, porque você vê desde o início de Daniel, que mesmo o rei Nabucodonosor pegando eles e levando eles agora para a Babilônia, eles não se corromperam, porque a Babilônia ofereceu para eles o tipo de comida que eles tinham que comer. Alguns estudiosos dizem que, por exemplo, o vinho que o rei bebia daquela época, alguns dizem que muitos deles misturavam sangue de animais no vinho, porque eles entendiam que eles poderiam pegar as forças dos animais, dos bichos. Então quando eles oferecem as iguarias, o alimento, é mesmo o vinho do rei, Daniel e seus amigos falam: nós não vamos beber isso jamais, nós não vamos nos curvar perante isso, nós não vamos jamais comer isso. Nós temos um Deus a quem nós servimos, nós temos um Deus a quem nós buscamos, e nós carregamos princípios que nós não negociamos com ninguém. Aleluia! E eles se posicionam, mesmo podendo perder a vida, eles se posicionam. Aí você vê que acontece algo maravilhoso. Eles se destacam no meio da galera. Falavam que não tinha ninguém mais com sabedoria iguais a deles, doutos, conhecedores, maravilhoso. Só que acontece algo. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele agora no capítulo 2 de Daniel, ele teve um sonho. E esse rei, ele teve um sonho, e esse sonho perturbou demais ele. Rei Nabucodonosor ficou intrigado. Ele acorda, ele chama os sábios da época, a galera que era envolvida na época. Ele fala assim: eu tive um sonho essa noite, e esse sonho me deixou intrigado, me deixou perturbado, e eu quero que vocês me falem o que aconteceu. Os sábios olham e falam: ó rei, vive eternamente. Aquela pomposidade: ó rei, vive eternamente, aleluia. Eles chegam e falam assim, eles falam para o rei: conta-nos o sonho, que nós vamos falar a interpretação. O rei falou: negativo, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e qual a interpretação do meu sonho. Nessa hora, um olhou para a cara do outro, falou: a casa caiu. Porque eles falaram na hora para o rei: rei, isso que você pede, nenhum rei na história pediu. Ninguém nunca pediu algo nesse nível. Ninguém nunca pediu algo nesse ponto de alguém falar o sonho que o rei teve e agora interpretar. Ele fala em Daniel 2:10, ele fala: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. No versículo 11 ele fala: a coisa que o rei exige é difícil demais, e não há quem possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram entre os homens. Mas esses homens não sabiam que existe alguém que tinha um Deus maravilhoso, que tinha um Deus que ele buscava, e um Deus maravilhoso que ia mover poderosamente sobre aquele lugar. Então eles falam assim: não tem como. Então o rei falou o quê? Vocês estão me enrolando. Então faz o seguinte: manda matar todo mundo. Todo mundo que é sábio, envolvido nesse ambiente, manda matar geral. E Daniel e os seus amigos estavam envolvidos nisso. Só que Daniel e seus amigos não sabiam do que estava acontecendo. Então saiu o decreto. O rei mandou passar a espada em todo mundo que se diz sábio, mago, o que for, manda matar geral. Imagina, Daniel está lá, bem de boa, sossegado. De repente chega o decreto: então você vai morrer. Como é que é? Então o rei mandou te matar. Ele falou: peraí, calma aí. O rei quer me matar por quê? Aí ele explica: é o seguinte, o rei teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho, porque o rei quer que a pessoa conte o sonho e interprete o significado do sonho. Daniel falou: bem. Ele chega para aquele que estava na ordem do rei e fala assim: fala para o rei me dar uns dias, que eu vou buscar. Ele chega para os amigos dele. Daniel se reúne com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele chega assim e fala: galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mandou no grupo do WhatsApp: galera, a casa caiu.
a gente tem que buscar a Deus para Deus trazer uma revelação, senão a gente vai morrer. Os caras, como é que é? Aquelas figurinhas, e agora, como vai ser? Começou a bombar de figurinha. Vamos se reunir. Eles começaram a orar. Nessa que eles começaram a orar, algo maravilhoso aconteceu. Por quê? Porque quando você entende o Deus que você serve, esse Deus está no controle de tudo. Quando você entende o Deus que você serve, Ele conduz tudo. Daniel foi para o secreto junto com os teus amigos e oraram. Essa é uma coisa que eu e você devemos aprender. No meio de situações difíceis, para de ficar murmurando. Vai orar, vai no joelho, vai clamar, porque você vai ver a resposta do seu Deus sobre a tua vida, aleluia. Eles estão ali, e agora Daniel chega diante do rei, e ele fala para o rei. Daniel capítulo 2, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E Daniel chega para o rei e fala assim: rei, o sonho que você teve foi o seguinte, presta atenção aqui. O sonho que você teve foi o seguinte: você viu uma cabeça de ouro. Segura um pouquinho os textos agora. Deixa só o fundinho. Porque eu estou vendo é que eles não estão olhando para mim, estão olhando para o telão. Deixa só a imagem de fundo. Obrigado, amiga. Ele chega para o rei e fala assim: rei, eu sei o sonho que você tive. Eu sei o sonho que você teve. Você sonhou com uma estátua gigantesca. Uma estátua horrível. A cabeça era de ouro. Peito e braços de prata. Ventre, abdômen e quadril de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram ferro e bronze. Deus está mostrando para você, ó rei, o que vai acontecer no futuro. O que vai ser o curso da humanidade. Olha que forte. Um cara num povinho que para eles era um povinho pequeno, um povo judeu pequeno, estava ali, estava tendo uma revelação do curso da humanidade. E agora ele chega: rei, o sonho foi esse. Agora eu vou falar para você, rei, o que é o significado do sonho que você teve. O significado do sonho significa o seguinte: a cabeça de ouro é você, o teu império, a Babilônia. Mas haverá um dia que o império menor e mais fraco vai tomar o teu. E depois desse império que tomou o teu, haverá outro que vai tomar esse império que tomou o teu. E esse império que tomou, vai tomar, e sucessivamente, cada um desses impérios que tem a proporção mundial, cada um deles serão conquistados por outros. E aqui nós entendemos o seguinte, que isso, se você der um Google hoje na sua casa, isso aqui é história. O que nós estamos falando aqui não é conta da carochinha, isso aqui foi o que aconteceu. Daniel, um jovem, que servia um Deus maravilhoso, teve uma revelação. Então quando nós olhamos, a cabeça foi a Babilônia. Hoje nós vemos que a Babilônia foi tomada pela Média Pérsia. A Média Pérsia veio, tomou, venceu, conquistou a Babilônia. Depois da Média Pérsia se levantou Alexandre o Grande com a Grécia. Tomou os braços e o peito de prata. Depois de Alexandre o Grande, quem se levantou foi Roma. Roma se levantou e conquistou a Grécia. Só que a Roma foi dividida, que são as duas pernas, a Roma ocidental e a Roma oriental. Houve uma divisão. Então cada um desses impérios, eles existiram, eles passaram. Mas o império que ainda não foi levantado, que está para surgir, que nós entendemos aqui, é o império do quê? Do anticristo, pé de ferro e pé de barro. Mas Daniel fala o seguinte, mas é o seguinte, rei, eu vou dizer algo para você: uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Então, ou seja, o que a pedra foi cortada não é algo humano, é algo sobrenatural. E essa pedra que foi cortada, ela foi tirada, ela acertou o pé da estátua, não sobrou nada da estátua, e essa pequena pedra tomou o mundo inteiro. Aí a pergunta que fica: quem é essa pedra? Essa pedra é a pedra que os construtores rejeitaram, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O reino dos homens podem vir, pode se levantar, mas somente um reino vai permanecer de pé, é o reino do nosso Senhor Jesus. É Ele que vai guiar, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai direcionar poderosamente. Pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Então nós entendemos o seguinte: o reino de Jesus ainda não é físico, ele é espiritual.
Quando perguntaram, aonde está o reino de Deus? Jesus respondeu, não está aqui, não está lá, mas está dentro de vocês. Mas haverá um dia que nós cremos, aqui é a escatologia, igreja tomada, bodas do Cordeiro, igreja vindo gloriosa para reinar com Jesus os 1000 anos, para viver com Ele toda a eternidade. Aí nós veremos um reino literal do nosso Senhor Jesus, conduzindo, movendo poderosamente a minha e a sua vida, aleluia. Então Daniel teve essa visão. Só que o que acontece é o seguinte, depois que ele conta o sonho que ele teve com o rei, para o rei, no versículo seguinte, nós vemos algo maravilhoso. Na verdade, no capítulo seguinte, agora que tudo passou, em Daniel capítulo 3, o texto vai dizer que o rei Nabucodonosor fez uma estátua inteira de ouro. Inteira de ouro. Então você imagina, ele teve uma visão, um sonho, cabeça, prata, bronze, ferro, barro e ferro. E agora ele constrói uma estátua inteira de ouro. Qual é a mensagem que esse rei Nabucodonosor está dizendo? Eu não vou apenas ser a cabeça, eu vou permanecer até o fim. A estátua que Nabucodonosor levanta, ela pode nos trazer uma mensagem. E a mensagem que a estátua toda de ouro traz, que Nabucodonosor fez, ela fala e representa a vontade do homem de estar no centro, a vontade do homem de estar no poder, a nossa vontade de querer estar no controle de tudo. Quando ele faz a estátua de ouro, ele tem um propósito. Ele fala, eu fiz essa estátua e eu quero que todos, ao ouvirem os sons dos instrumentos, todos se prostrem, cultuem e adorem a minha estátua. Então ali nós podemos ver que esse rei, ele fazendo essa estátua, ele queria que todos se curvassem perante a estátua dele e a adorassem. A estátua dele era a vontade dele, era o homem no controle, era o homem no domínio. E o texto vai dizer o seguinte, eu estou pulando um monte de texto para você depois ler em casa. E o texto vai dizer que os instrumentos tocaram. E Daniel e os amigos dele começaram a ter destaque no meio da Babilônia. E na hora que tocaram os instrumentos, todo mundo começou a se prostrar. Mas quando olharam para o lado, haviam 3 que não se dobraram. Haviam 3 que permaneceram firmes. Chegaram para o rei Nabucodonosor e falou, você está ligado aqueles caras, amigo de Daniel que interpretou o texto? Ele, estou ligado, os caras diferentão, vivem um negócio legal. Então, eles não se curvaram perante a tua estátua. Como é que é? Mas eu tinha dado um decreto, quem não se curvasse perante a minha estátua ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então, esses caras não se prostraram, chama eles aqui. Chamaram os 3. Lembrem, os 3 eram escravos. A questão deles ali era de vida ou morte. O rei chama, fiquei sabendo que vocês não se prostraram perante a minha estátua, isso é verdade? Aham. Os caras, você está brincando? Eles falaram, não. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. O som vai ser tocado e vocês terão a oportunidade de se prostrar perante a minha estátua. E nós podemos ver que o texto diz o seguinte, Daniel capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servirais meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Então naquele exato momento, o rei fala para ele, se vocês não se prostrarem, ele fala, que Deus que pode livrar vocês da minha mão. Aqui, amada igreja, eu queria trazer algo para mim e para você. A estátua de Nabucodonosor, ela traz para nós uma figura aonde as nossas vontades querem reinar na nossa vida, aonde o nosso eu quer tomar a frente. E muitas vezes eu e você passamos por pressões, passamos por situações difíceis, igual esses 3 estão passando,
que nós temos que tomar uma decisão: ou eu sigo a vontade do meu Deus, ou eu me prostro perante as minhas vontades carnais. Ou eu fico firmado no Senhor, ou eu me rendo às minhas paixões carnais, à minha vontade carnal. Os amigos de Daniel, eles tinham que fazer uma escolha. A vontade do homem estava ali, a pressão estava vindo, mas eles tinham que decidir: eu não vou me curvar perante essa estátua, eu não vou me curvar perante esses desejos, eu não vou me curvar perante isso que está gritando na minha vida. Pastor, o que isso significa? Significa que eu e você vamos ter situações na nossa vida que são muito complicadas. Por exemplo, no nosso casamento, nós podemos passar por muitas pressões na nossa vida. Podemos passar por situações muito delicadas, bem complicadas, desafiadoras, aonde o nosso eu vai gritar para a gente se curvar e fazer a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter essa guerra, nós vamos ter essa luta. Propostas virão sobre a minha e sobre a tua vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja no sentimental, seja no financeiro, seja no ministério. Situações vão vir para a gente se curvar perante a nossa vontade, para que a gente venha fazer os nossos desejos, para que a gente venha realmente caminhar segundo o nosso querer. Mas Deus espera que uma geração permaneça firme e não se curve perante a vontade humana, não se curve perante as suas paixões humanas, mas permaneça firme com o Senhor, aleluia. Ele espera isso dessa geração. Claro que nós vamos enfrentar pressões, situações difíceis, complicadas, que vão fazer com que a gente se prostre, se renda à nossa vontade, ao nosso querer. Puxa, mas estou sofrendo muito, está muito complicado, olha o casamento como que está, é muita pressão, não está legal, não está bacana, não, vou dar um jeito, a nossa vontade vai gritar, para tomar um rumo diferente. Olha as minhas finanças, está complicado, está difícil, meu Deus, para que esperar no Senhor? Eu vou sair agora atropelando, a minha vontade está gritando para fazer do meu jeito. Nós vamos passar por várias pressões, nós vamos passar por várias lutas, por várias guerras, mas Deus espera que a gente de forma alguma venha ceder. Deus espera que a gente venha permanecer firme, ainda que venha pressão, ainda que venha pancada, ainda que o inimigo fale para você, não vai dar. O Senhor espera que eu e você possamos permanecer firme nele até o fim, aleluia. Isso fala de uma geração que permanece firme. Eu e você temos que entender que quando nós recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós temos que abrir mão da nossa vontade. Posso ouvir um amém, igreja? Nós temos que abrir mão da nossa vontade. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 8. Olha só o que ele fala: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Aí ele fala: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele continua: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Aí ele fala: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Aqueles que foram tocados por Jesus, eles vão ter que entender algo. Queridos, hoje nós fazemos parte de uma geração desafiadora. Hoje você tem que lidar com pessoas que dizem: como assim Deus quer me mudar? Eu não preciso mudar. Minha vida, minhas regras, é do meu jeito e acabou. Que mané é essa de querer mudar? E muitas vezes nós começamos a esquecer o que a Bíblia fala. Paulo está falando: galera, antes vocês eram trevas, vocês caminhavam segundo o padrão das trevas, vocês caminhavam na escuridão, mas agora a luz do Evangelho brilhou na vida de vocês. Agora vocês entenderam: peraí, eu não vou mais fazer o que eu quero, eu não vou mais me curvar perante estátua aqui que eu falo, não vou mais curvar perante as minhas vontades, eu não vou mais curvar perante os meus desejos, eu não vou mais curvar perante as minhas vontades carnais, minhas paixões carnais. Agora eu quero viver como filho da luz, agora eu quero viver segundo o padrão do Evangelho, agora eu quero viver segundo a palavra do meu Deus. Eu não quero mais fazer a minha vontade,
eu vou tratar de descobrir qual é a vontade do meu Senhor. As minhas vontades vão gritar, o meu eu vai querer se curvar perante tudo. É carnal, é mentira, é podridão, é sujeira, mas isso não é mais para mim. Eu fui tocado pelo Senhor. A partir de agora eu quero os pés do meu Jesus. A partir de agora eu quero a vontade dele. Eu quero descobrir o que agrada a ele, fazer a vontade dele, seguir a palavra dele. Aonde está essa geração hoje que vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus? Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Nós vamos ter isso. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Todos nós vamos enfrentar desafios de pressões, na área que for. Só que nós temos que entender, eu não vou me curvar perante as minhas vontades. Eu não vou ceder às minhas vontades. Aqueles jovens entenderam, eu não vou me prostrar perante isso não. Isso é de homem, isso é humano. Eu não me curvo mais perante as paixões humanas carnais. Eu quero me prostrar diante do meu Deus. Eu quero me prostrar diante do meu Senhor. Eu quero buscar fazer a vontade dEle. Eu quero buscar fazer aquilo que agrada a Ele. Eu quero buscar seguir a palavra dEle. Talvez você, assim como eu e aqueles jovens, eles vão ouvir que Deus que pode livrar você. Talvez no meio da pressão do seu casamento, talvez no meio da pressão da área que for da sua vida, sentimental, profissional, financeira, eu não sei da sua pressão. Você talvez esteja ouvindo que Deus que pode te livrar agora. E as propostas começam a vir para a gente poder se curvar perante as nossas vontades humanas e carnais. Que Deus que pode te livrar. Essa é a hora que você entende o Deus que está no controle de tudo. O Deus que guia a minha vida. O Deus que me conduz, um Deus que move o sobrenatural, um Deus que abre portas aonde jamais poderia imaginar, é um Deus que levanta aquele que estava caído, é um Deus que opera maravilhas. Mas pastor, tem hora que é difícil, pastor, tem hora que minha natureza humana carnal está gritando, eu sei como que é. Grita muitas vezes, meu Deus, e agora, será que vai dar? Pastor, a pressão é grande, eu não sei se vai dar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não tenho forças para dar mais um passo, eu não consigo mais ter visão de que Deus pode mover amanhã, eu estou sendo tomado por essa pressão, eu estou sendo tomada por essa situação, a circunstância está vindo, eu não sei mais o que fazer. Lembre que você tem alguém que pode te ajudar no meio da fraqueza. Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O que é, pastor? É isso mesmo. O dia que você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo veio dentro de você. E esse Espírito Santo que está na minha e na sua vida, naqueles que são do Senhor, ele te ajuda na sua fraqueza. Sabe a hora que você fala, não sei se vai dar, eu não sei se eu vou conseguir, o Espírito Santo fala para mim e para você, eu estou pronto para você viver aquilo que Deus tem. E você está também? Vamos viver a promessa de Deus para a tua vida. Mas eu não tenho força. Ele te ajuda na sua fraqueza. A hora que você não consegue mais ver saída no seu casamento, ele vem com uma visão nova sobre a tua vida. Ele vai mudar a história. Quando você olha para os teus filhos, parece que estão perdidos, parece que não vai dar, ele fala, permaneça firme, você e a tua casa servirão ao Senhor. Quando você olha a área profissional, meu Deus, não vai dar, está difícil, está complicado, ele fala, permaneça firme, porque a página será virada. Ele traz fortalecimento, ele traz renovo, ele traz direção. No meio da pressão, ele traz um vigor sobrenatural para você e eu podermos viver a promessa do Senhor. Aleluia. Se você quer, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Interessante que a palavra ajuda no original significa trabalhar junto com alguém para obter alguma coisa. É o Espírito Santo diariamente falando para mim e para você, no meio da pressão, eu estou junto contigo. E você quer continuar comigo? Permaneça firme e você verá o que Ele vai fazer na sua vida. São nesses momentos de pressões que nós vemos o agir sobrenatural do Senhor. São nesses momentos que você fala, não sei de onde tirar força. É nessa hora que você vê o agir sobrenatural do Senhor. Os amigos de Daniel estavam ali.
E o rei falou: e agora, quem vai livrar vocês? Os amigos de Daniel não cederam, eles permaneceram firmes mesmo que a pressão estivesse aumentando. Por quê? Porque o rei fala o seguinte: já que vocês não se prostraram, eu vou aumentar o fogo da fornalha. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor mandou aumentar o fogo 7 vezes mais do que era antes. Talvez você está nesse limite, parece que a cada dia a pressão vai aumentando, a cada dia parece que o cerco vai fechando, mas não ceda às suas paixões, não ceda à sua vontade, não se prostre perante a sua vontade, permaneça firme com o Senhor. Resumindo, não negocie os princípios e valores que o Senhor tem na tua vida, não negocie aquilo que é do reino de Deus, não troque o reino de Deus pela tua vontade, não troque a vontade do Senhor pelo teu desejo carnal, permaneça firme e você verá o agir do Senhor na tua vida. Acendeu a fornalha 7 vezes mais. E eles chegam para o rei e eles dão uma resposta para o rei. O rei chega para eles: quem pode livrar vocês da minha mão? E Daniel capítulo 3 versículo 17 diz assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Cadê essa geração? Que hora que o inimigo fala: e aí? A casa vai cair, já era. Eu não vou desistir. Se o Deus a quem eu sirvo quer livrar, Ele vai livrar da fornalha e da tua mão. Ele vai agir. Só que o texto continua. Põe o versículo seguinte. Eles falam: se não, fica sabendo. Se não, ele fala assim. Põe lá o próximo aqui, ó. Não, é no mesmo aqui, ó. No versículo 18, e o mesmo Deus, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Deus está à procura dessa geração, uma geração que não se curva diante das suas paixões carnais, uma geração que não cede às vontades humanas, uma geração que mesmo diante da grande pressão, permanece firme, crendo e confiando que o Deus de maravilhas pode mover na vida deles. É uma geração que vai entender e vai permanecer firme em fé no Senhor. É uma geração que não vai destruir aquilo que Deus tem, mas antes vai viver segundo o plano e o propósito do Senhor para a tua vida, aleluia. Mas interessante que ao falarem para o rei, se Deus quer livrar, pode livrar, mas se não livrar, eles estão sabendo, nós não vamos se curvar. O que ele está falando? Nós vamos morrer. Gente, era uma questão de vida ou morte. Se Deus quer livrar, vai livrar. Se não livrar, eu estou ligado, nós vamos para o fogo e nós vamos morrer. Então eu quero que você entenda algo. Deus, Ele tem poder para nos livrar da fornalha, mas Ele também pode querer que eu e você venhamos ser libertos e livres na fornalha. Tem hora que é da fornalha, vai livrar você da fornalha, mas tem hora que Ele vai fazer com que eu e você venhamos passar na fornalha. É nessa hora que Ele move o sobrenatural. Livrar da fornalha, meu querido, é da hora, mas aonde estão aqueles que estão no meio da fornalha e não negociam princípios e valores? São aqueles que permanecem firmes. Tem pressão, tem problema, tem bomba, mas eu permaneço firme com meu Deus. A minha vontade carnal está gritando para poder ir para um lugar, para ir para outro ponto, para fazer a minha vontade, mas eu aprendi a ser guiado pelo Espírito, eu aprendi a ser fortalecido pelo Espírito, eu aprendi a caminhar segundo a palavra do Senhor, aleluia. E o texto vai dizer o seguinte, que o rei chama os mais bombadão do seu reino, para poder pegar os 3 amigos de Daniel, amarrá-los. O texto vai dizer o seguinte, Daniel capítulo 3, versículo 21. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Tem muitas vezes situações que quer travar você, amarrar os teus braços. O que significa isso? Quer limitar você.
a ponto de você não crer, não conseguir nem se mexer, mas tem um Deus de maravilhas que pode mover na minha, na sua vida, aleluia. Eles são amarrados, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Olha só o versículo 22. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Olha como estava a labareda. Os homens que jogaram esses três morreram só de chegar perto. Lançaram, morreram. Eles estão amarrados. Foram jogados amarrados no meio da pressão. O inimigo quer travar a minha, a sua vida muitas vezes. Ele quer limitar a minha, a sua vida. Mas nós temos que entender que tem um Deus que pode mover na fornalha. Temos um Deus que está no controle de tudo. Temos Deus que está enfrentando. Eu e você estamos enfrentando muitas coisas, mas tem um Deus que mesmo no meio da pancada, Ele cuida da minha e da sua vida. O texto vai dizer o seguinte, eu vou parafrasear agora, depois você lê em casa. Que o rei Nabucodonosor se levanta. Ele fala, o que está acontecendo? Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Aí os caras, né, que são pagos só para ficar puxando. Ó rei. Aí ele fala, por que eu vejo 4 homens livres dentro do fogo? E peraí. E o quarto, ele tem a semelhança do Filho dos Deus. Pergunta: quem é esse? Quem é esse? Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que faz maravilhas de forma poderosa e sobrenatural, aleluia! Agora a pergunta que eu quero que você entenda: aonde que o quarto homem da fornalha estava? Fora? Não, estava dentro. No meio da pancada Ele está contigo. No meio da pressão Ele está com você. Aqueles homens não viram o quarto homem do lado de fora, eles viram o quarto homem do lado de dentro. É no meio da pressão, é no meio da pancada, Ele falando para mim e para você: não ceda, permaneça firme. Eu estou contigo no meio da batalha, eu estou contigo no meio da pressão. Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Não ceda, permaneça firme, você verá o agir poderoso e sobrenatural do Senhor Jesus, aleluia. A Bíblia não fala que talvez eles viram Jesus, estavam fazendo até um tipo, e aí? Pastor, por que você fala que é Jesus? Jesus nem estava ali ainda. Jesus já existia antes de tudo. Aí eles falam que a teofania, Jesus se manifestando no meio, ainda não era encarnado, mas estava ali, apareceu. Ele estava no meio da fornalha. Tem coisas que eu e você só vamos viver quando a gente permanece em obediência no meio da fornalha. Contar testemunho é maravilhoso, mas passar por ele é um grande desafio. Contar testemunho é lindo, mas passar por ele é um grande desafio. Viver milagre é extraordinário, mas como eu já disse para vocês, para a gente viver milagre, muitas vezes vai ter que estar em caos. Mas é nessa hora que o quarto homem da fornalha vem. A Bíblia não fala que talvez eles viram o quarto homem, mas o rei Nabucodonosor viu. Talvez você fale, puxa pastor, eu estou em tanta pressão, eu estou em tanta dificuldade, estou em tanta luta, eu não consigo ver Jesus. Mas quem falou que você precisa ver? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Você não foi chamado para ver. Se vê, é maravilhoso, é extraordinário, dá um cheiro cheiroso. Mas você e eu temos que entender
Eu creio que o Senhor mudou a minha história. Eu creio que o Senhor mudou a minha vida. Eu creio que o Senhor está comigo no meio dessa pressão. Eu creio que o Senhor vai mudar o cenário. Eu verei o agir poderoso, maravilhoso e glorioso do meu Deus na minha vida. Dê mais uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Mas pastor, por que Deus permite nós passarmos por isso? Te respondo com uma frase: não sei. Não tem como explicar, gente. Tem coisas que nós vamos saber só na glória. Ô Deus, por que você deixou chegar naquele ponto lá? Deixei, mas você cresceu, não cresceu? Eu falei, cresci. A fé mudou, não mudou? Mudou. Você ficou mais parrudão, espiritualmente falando? Ficamos. Você deu uma amadurecida? Deu. Você não foi mais aquele crente no Nutella, qualquer dorzinha, eu vou deixar Jesus. Você ficou mais firmão, é verdade. Quando você via uns demônios, você não ficava mais com medo. Não, nós falávamos, vem aí, vem que é nós. Você é pra cima. Então tem coisas que nós não vamos entender porque que Deus permite a gente passar. Mas eu vou dizer algo para você. Quando você passa, você sai diferente. Você sai fortalecido. Você sai casca grossa. Você já sabe, mano, que não é qualquer coisinha que vai abalar a gente, não. Não é qualquer coisinha que vai travar você, não. Vem pancada, vem luta. Às vezes o pastor e eu estamos lá, falamos mais uma que vai entrar pro Guinness Book, aleluia. Deus vai mover de forma sobrenatural. Deus vai agir, mas a lágrima escorre. O peito aperta, a pressão vem. Mas eu creio que o quarto homem da fornalha está com a gente. Eu creio que o quarto homem da fornalha está com a gente. O quarto homem da fornalha está com você. Mas aqueles homens experimentaram algo maravilhoso. O que aconteceu com eles? O rei Nabucodonosor, para quem tem filho, eu indico um desenho, para quem já assiste é muito legal, chamado Superbook. Quem conhece? Superbook. É desenho para criança. Ao invés de você falar para o seu filho ficar vendo TikTok, porcaria que não serve para nada, não presta para nada, só fica aprendendo bobeira, põe lá no YouTube Superbook. Tem essa cena real. O rei fala assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai da fornalha. Gente, sai da fornalha. Gente, os caras que jogaram morreram. Não era aquela fogueirinha que você vai pular na joaninha. Não. Labareda. Os caras estão saindo de dentro do fogo. De dentro do fogo. Nabucodonosor se achava um deus, um rei, uma gente, sei lá. Olhando. Os caras saindo. Eu, naquela hora, colocaria uma trilha sonora maravilhosa. E a trilha sonora que eu ia colocar ia ser do Exterminador do Futuro 2. Mano, o fogo passando nos caras, não derretendo os caras. Os caras não gritando, o cara olhando, falando: o que é isso? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. O Deus que livrou esses homens é um Deus que move na minha, na tua vida hoje. O Deus que cuidou deles lá atrás é o Deus que continuará cuidando da minha e da sua vida hoje, aleluia. A Bíblia vai dizer que eles não cheiravam fumaça. As únicas coisas que queimaram foram as cordas que estavam amarrando ele. O inimigo quer travar você, mas você vai levantar sua mão e adorar o teu Deus maravilhoso, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração, aleluia. O rei olha e fala assim: que é isso? E o decreto do rei. Porque Nabucodonosor aqui, meu querido, nós vemos isso aqui é história, isso aqui é real. Estudos, pessoas que trabalham com arqueologia vão achando, encontrando parte dessa época. E eles encontram, e cada vez mais você vê a verdade na palavra de Deus. E o decreto de Nabucodonosor é assustador. Um cara que antes falou que Deus que pode livrar da minha mão, agora reconhece e tem que dizer algo. Talvez muitas pessoas estão zombando de você. Talvez muitas pessoas estão achando que você, já é, que papinho é esse de Deus de igreja, já era, a casa caiu, não se preocupa, você não precisa provar nada para ninguém. O Deus de maravilhas vai mover na minha, na sua vida. E Nabucodonosor teve que reconhecer, e disse o seguinte, Daniel 3:28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo,
e livrou os seus servos que confiaram nele. Presta atenção nos detalhes. Os caras confiaram no Deus deles, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Que se levante essa geração que não vai se curvar perante as suas paixões carnais, uma geração que não vai ceder às paixões humanas, mas vai permanecer firme, crendo e confiando no Senhor. Ele continua, versículo 29. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus. Porque não há outro Deus. Vou dar mais uma chance para um crente, aleluia, dar um glória bem alto. Porque não há outro Deus. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Homens se levantem, homens caem. Deuses se levantam achando que vão dominar tudo, mas nada se compara a um Deus poderoso e soberano, criador de tudo e todos. É um Deus que cuida da minha e da sua vida, é um Deus que direciona, é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que vai à frente, é um Deus que move o sobrenatural. Talvez o inimigo está dizendo, que Deus que pode livrar você? Um Deus que cuida da minha vida e está no controle de tudo. É um Deus que move o sobrenatural. Nada fugiu do controle dele, nada saiu da palma da mão dele. Talvez hoje a sua lágrima é lágrima de dor, talvez hoje é escuridão, mas amanhã são lágrimas de alegria. Amanhã o sol da justiça vai brilhar na minha e na sua vida, e amanhã você verá a página virada, você verá um Deus de milagre movendo de forma poderosa e sobrenatural na sua vida. Dê uma salva de palmas, ele bem forte, aleluia! Oh! Colocado no mais alto lugar. Feche os seus olhos. Oh Jesus, Ele vai começar a mexer na sua estrutura. Ei, a minha vida Ele governa. Deixa Ele governar a tua vida. A minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, o quarto homem da fornalha, com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Jesus, sorrindo me disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. o Deus que você serve, Ele nunca é vencido. Ele é um Deus que move o sobrenatural. No meio da escuridão, no meio dos problemas, Ele cuida, Ele guia,
Ele direciona. No meio do deserto, Ele é aquele que te conduz. No meio da fornalha, Ele é aquele que está com você. No meio da pressão, Ele é aquele que move na sua vida. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que move o extraordinário. Ele é aquele que cuida e guia a minha a sua vida. Esse é quem tu és, aleluia. Ei! Me sustenta, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não vejo. É Ele que cuida da sua vida. É Ele que sustenta a minha, sua vida. Aleluia. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele cuidar da tua vida. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Você que está no meio dessa pressão, são pressões à sua volta, de circunstâncias e situações que têm afligido a tua vida, tem pesado sobre você. Você não consegue mais ver forças de como prosseguir, de como avançar. Nós queremos orar com você. Se é seu caso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar pela tua vida. Traz tua mochila, traz tua bolsa. Deus quer tocar a tua vida para que você entenda. Ele vai mover a tua vida, aleluia. Quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Diáconos, presbíteros, pastores da casa, me ajudem a orar para esses irmãos aqui na frente, aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas. Orem por eles também, orem por eles também. Luz na escuridão. Orem por eles. Esse é quem tu és. Novo de Deus, novo de Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse Começa a receber renovo do Senhor. Esse é quem tu és. Cuidado e agir do Senhor, aleluia. Esse é quem tu és. Aleluia. Me sustenta até quando Você que ficou no seu lugar, começa a receber um toque do Senhor na tua vida aí. quando não sinto. Começa a receber um renovo do Senhor na tua vida. Um fortalecimento do Senhor na tua vida. Estás no controle. É tempo de uma geração não se curvar perante as suas paixões carnais, mas permanecer firme no Senhor, aleluia. Aleluia. Estás no controle. Pois tu estás. Novo de Deus, novo de Deus, novo de Deus. Unção e cuidado do Senhor.
Cuidado do Senhor. Cuidado do Senhor, aleluia. Receba, receba. Homem de Deus. Aleluia. 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 Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Deus de promessas. Deserto, luz na escuridão. Deus de promessas. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Não cedam às pressões. Não cedam às pressões. Permaneça firme, permaneça firme. Aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Aleluia. és. Esse é quem tu 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 és. Me sustenta até quando. Se você não recebeu oração, levante sua mão aí. Sustenta até quando não sinto. Aleluia. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Oraram com vocês aí, oraram com vocês aí. Não? Lá no fundo, lá, Rafinha, lá no fundão lá. Deus de promessas. Levanta a mão aí para receber oração aí, lá no fundão lá. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Se você está aqui na frente e não recebeu oração ainda, levanta sua mão para a gente poder identificar você. Tem uma irmã aqui, tem um pessoal aqui na frente, aqui, ó, tem um irmão ali. Estás no controle. Para a gente dar sequência aqui no culto, enquanto eles estão orando, feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer um convite para você que de repente entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez você é alguém que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Ou talvez você já fez essa oração lá atrás, mas hoje você está afastado dos caminhos do Senhor. Esse convite também é para você. É para você ter uma aliança com Jesus. E nós queremos te ajudar a você fazer essa oração. Então, se você tem esse desejo de receber Jesus como o Senhor da sua vida, coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar com você. Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Reconheço, pequei contra ti, Pequei contra ti, mas hoje eu me arrependo. mas hoje eu me arrependo. Eu não quero mais Eu não quero mais ter vínculo nenhum tem vínculo nenhum com as trevas. com as trevas. Então, a partir de hoje, Então, a partir de hoje, crendo com o coração crendo com o coração e confessando com os lábios, confessando com os eu lábios, reconheço eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. é o Filho de Deus. E a partir de hoje, E a partir de hoje é o meu único é o meu único e exclusivo e exclusivo Senhor Senhor e Salvador. e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a unção, o cuidado e o favor do Senhor venha sobre cada um deles. Que o Senhor possa conduzi-los, guiá-los, direcioná-los e os abençoá-los a um novo tempo, para aquilo que o Senhor tem
para a vida de cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Se você se alegra com esse momento, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Isso aqui é o Ministério Boas-Vindas, aonde você no final, na saída, eles vão estar bem ali numa salinha, querer te recepcionar, te dar um oi, tentar se aproximar de você, te indicar uma célula. São reuniões menores que nós fazemos em residência. Seria muito importante para a gente se você conseguisse fazer isso. Amém, queridos? Para a gente poder encerrar, quem quiser voltar para o seu lugar, fique à vontade. Nós vamos ter a ceia. Todo primeiro domingo do mês nós temos esse momento. Então eu vou deixar aqui bem rapidamente para a gente um texto e já vamos encerrar aqui. 1 Coríntios 11, 23. Pode acender as luzes, por favor? Obrigado. 1 Coríntios 11, 23 diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando eu e você tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas sabemos que um dia Ele voltará, que é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Aleluia. É o nosso Senhor Jesus. Ele está no controle de tudo. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos tendo esse momento de celebração, entendendo: eu sei o que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei que um dia o Senhor voltará. Pastor, o que me impede de tomar a ceia? Nós entendemos que você primeiro tem que ter uma aliança com Jesus. Segundo, o pecado. Por isso que na sequência do texto Paulo vai dizer: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então eu vou examinar como é que eu estou. Senhor, me ajuda, sonda-me, ó Deus, conhece o meu interior, aqui o meu íntimo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é hora que você pede perdão para Ele, fala: Senhor, eu quero pedir perdão, fiz isso aqui, pequei aqui, errei ali, dei umas mancadas aqui, me ajuda. Eu estou no meio dessa pressão toda, mas eu não quero ceder às minhas vontades, eu quero permanecer firme no Senhor, aleluia. E nós podemos ter esse momento tão precioso e tão maravilhoso. Para a gente participar, talvez você ainda não pegou a tua ceia. Alguém vai participar com a gente e não está com a ceia? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem poucas pessoas aqui no meio, aqui na minha direita tem aqui no meio, ali no canto ali também. Fica a mãozinha erguida, o pessoal vai passar aí para dar um suporte. Aqui à esquerda aqui, ó. Pega a esquerda, o Michael vai no meio e um para a direita aqui, ó. Isso, vai dar. Lá atrás tem alguém que está faltando? Lá no fundão tô vendo uma mãozinha erguida lá, ó. Uma dica para você que não abriu ainda: vira o copinho de ponta cabeça. Aí você vira o copinho de ponta cabeça, o suco para cima e o pão para baixo. Aí você abre, vai ser melhor. Se você abrir o pão para cima, na hora que você abrir o pão vai voar. Já vou te dar a letra. Quem já o pão voou aí? Deixa eu ver. Aí, ó. Tcharam! Eu falei, ó, vira o copinho de ponta cabeça, abre o pão, vai ficar para baixo, vai ser mais fácil. Já fica a dica aí. O meu voou na ceia passada também, porque tiraram o alumínio ali de dentro ali. Acho que os caras quiseram baratear o negócio. Tamo ligeiro. Tamo ali, a gente pega tudo, né, meu querido? Fica mais fácil. Alguém ficou sem aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Não foi? Fechou? Glória a Deus. Vamos ter um momento com o pessoal aqui, os diáconos, os presbíteros. Sempre uma alegria, uma honra poder servir vocês. Minha linda, você me ajuda? Obrigado, queridão. Fechou? Pegou aí? Foi? A Sara tá vindo aí, ó. Fica à vontade. Deus abençoe. És adorado entre nós. Tão desejado aqui.
nada se comparará com a glória que há de vir. É Jesus. És adorado entre nós. Nós queremos ter esse momento de ceia, Senhor, crendo e confiando que o Senhor está no controle de tudo. Tão desejado. O Senhor está conduzindo as nossas vidas. No meio das pressões, o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que nos livra. Sabemos que o Senhor pode nos livrar da fornalha, mas também o Senhor pode nos livrar na fornalha. Aleluia! Ei! Eu não sou daqui, a casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Por isso nós não vamos nos curvar. Aleluia! A casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado. Nós aguardamos esse dia, Jesus. Ele vem me Nós aguardamos esse dia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. Nós queremos fechar esse momento, celebrar esse momento, Senhor, com essa ceia. Sabemos que um dia o Senhor resgatará a tua igreja, a tua noiva. Uma noiva que não vai se curvar perante as suas paixões carnais. Uma noiva que não vai se prostrar perante a vontade do homem humana, mas vai se prostrar diante dos seus pés. Pessoas que não vão negociar princípios e valores do reino de Deus, mas uma noiva sem mancha, sem ruga. Uma noiva com vestes brancas, aleluia. Por encontro com o noivo, coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Aleluia, Jesus. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Jesus. Yeshua,
Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que você tenha uma semana preciosa, poderosa, na presença e na unção do Senhor. Não se curve perante as suas vontades, não se curve perante nenhuma proposta humana, carnal, mas antes permaneça firme no Senhor e você verá o livramento do seu Deus na sua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4, fala que Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus, aleluia.